Hoje irei abordar uma pergunta que sempre tive quando era criança, mas ninguém conseguia me responder. O japonês consegue entender chinês? A resposta é, talvez sim, se for escrito, mas não se for falado. Antes de tentarmos responder essa pergunta de maneira mais precisa, vamos começar colocando alguns pontos expostos de antemão. Olá, meu nome é Akashi. Eu estudo japonês faz 3 anos, sou nível intermediário. E sou entusiasta de linguística, então vou falar não apenas baseado em meus próprios estudos, como também em experiência própria. Já tive contato com a língua chinesa, mas nunca foi meu forte. Por isso me perdoem pela pronúncia de algumas frases e palavras. Dito isso, quando eu estiver a falar de chinês aqui, eu estarei a me referir ao mandarim. Para você que não sabe, existem diversas línguas chinesas, como cantonês e hakka. Caso eu decida utilizar alguma delas, deixarei claro durante o vídeo. O foco principal do vídeo será mandarim. Posto que, vamos falar um pouco sobre japonês e chinês para começar. Contexto linguístico. O japonês faz parte da família proto-japônica. Esta família é dividida em japonês, Ryukyuano e Hachijo. Como pode ver, temos pouquíssimos membros nessa família. O mandarim, diferente do japonês, faz parte da família sino-tibetana, que é dividida em chinês e tibeto-birmanês. Não irei me adentrar muito nessa família, mas observem que aqui conseguimos encontrar as línguas chinesas que se dividiram do chinês médio para o mandarim e cantonês. A partir daí, nós já vemos uma diferença gritante. Japonês e chinês não pertencem à mesma família linguística. Isso é muito importante porque significa que os idiomas não compartilham das maiores de suas características principais, levando em conta morfologia, sintaxe e fonologia. Agora você deve pensar, ora, se este é o caso, então eles não se entendem? Bom, não é tão simples. Se estamos a falar da oralidade, um japonês não entenderia nada. O mandarim e a maioria das línguas chinesas são línguas tonais, ou seja, utilizam tons para diferenciar seus homófonos. Exemplo. Ma. Nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto tom em chinês. Como podem ver, uma diferença no tom muda o significado da palavra. Já o japonês é uma língua que se diferencia por pitch accent. Pitch accent é a diferença no ritmo das mouras em línguas rítmicas, como o japonês e o sueco, por exemplo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Jikan. Perceba, não é jikan. É jikan. Jikan. Outro exemplo. Kojo. Perceba, não é kojo. É kojo. Kojo. No entanto, se estivermos a falar da escrita, a coisa muda de figura. O chinês utiliza um sistema de escrita denominado Hanzi, que se traduz para algo como caracteres de Han. Em japonês, nós também utilizamos Hanzi, mas chamamos ele de Kanji. Por isso, alguém que não conhece os idiomas pode achar que é a mesma coisa, já que ambos utilizam Hanzi. No entanto, observe. O kanji não é a totalidade da língua japonesa, mas sim uma parte dela, o que a difere do chinês. O Hanzi foi criado na China e introduzido ao Japão durante a metade da Era Yaoi, por volta de 450 da Era Comum. Nessa introdução, muito do vocabulário do chinês médio entrou no japonês e o Hanzi foi adaptado para o sistema de escrita japonês. Séculos depois, nós temos então a criação do hiragana e katakana. Eles são dois sistemas de escrita puramente silábicos. Ele se difere do kanji porque cada kanji carrega consigo pelo menos um significado. Por exemplo, este aqui significa eletricidade e se lê como den, enquanto este aqui significa falar e se lê como wa. Juntos temos a palavra denwa, que significa telefone. Perceba que o hiragana está associado ao kanji. Nós podemos escrever a palavra denwa sem kanji se quisermos. Este caractere representa o som D, este aqui o e este aqui o wa. Estes caracteres não têm significado nenhum, apenas representam sons. Acho que deu pra pegar a ideia geral, né? O chinês funciona de forma similar no quesito de associação às sílabas. Aqui temos a palavra telefone em chinês, tianhua. Perceba que tian está associado a este caractere e hua está associado a este. No entanto, o que realmente diferencia é que o japonês mistura kanji com hiragana e katakana, coisa que não é possível em chinês, já que hiragana e katakana não existem em chinês e foram criados justamente para se adequar à pronúncia japonesa. Pode ver nos exemplos que parece que o chinês está faltando alguma coisa, mas não é o caso, claro. Leitura e simplificação. Antes de partirmos para o cerne da questão e responder como o japonês consegue entender chinês, vamos falar dos caracteres e suas leituras. Vimos as palavras denwa e tianhua. Deve ter percebido que eles são parecidos. Bom, isso acontece porque eu estou usando a versão simplificada do chinês. Em realidade, a escrita é exatamente a mesma do japonês e chinês tradicional. O chinês simplificado é usado na China, enquanto o tradicional é mais utilizado em Taiwan, principalmente. Não irei me aprofundar muito nisso, mas apenas saiba que é mais difícil para alguém que sabe o simplificado saber o tradicional, do que para alguém que sabe o tradicional saber o simplificado. O que deixa mais fácil para um japonês ler chinês, já que o japonês é mais próximo do tradicional do que do simplificado.
O japonês não vai conseguir ler chinês porque os sons são diferentes, como já vimos. No entanto, ele vai conseguir pegar a ideia do que está escrito pelo kanji. É como você ver uma placa de trânsito em outro país. Você não sabe como se fala, mas sabe o que significa. O princípio é o mesmo aqui. Ordem das palavras. Outro fator extremamente importante a se levar em consideração é a ordem das palavras em japonês e chinês. Em chinês, como em português, a ordem é SVO, sujeito, verbo, objeto, enquanto em japonês é SOV, sujeito, objeto, verbo. Um simples exemplo para demonstrar isso. Meitian wo tu kanzazu, mainichi watashi wa zashi o yomu. Todos os dias eu leio revista. Meitian e mainichi significa todos os dias. Wo e watashi significam eu e são sujeitos da oração. To é o que usamos em conjunto com a palavra de quantidade e substantivo para indicar rotina. Não é equivalente para isso em japonês. Wa é a partícula de tópico em japonês. Não é equivalente para isso em chinês. Kan e yomu são o verbo ler. Wo é a partícula que indica objeto em japonês. Não é equivalente para isso em chinês. Zazi e zashi ambos significam revista, que é o objeto do verbo. Em chinês tradicional se escreve desta forma. Só para deixar claro, eu vou estar utilizando o chinês simplificado daqui para frente, só para deixar algo mais padrão nas próximas análises. Perceba que em chinês o objeto aparece depois do verbo, enquanto em japonês aparece no meio e o verbo depois. Isso quer dizer que em japonês é estilo Mestre Yoda, eu revista leio. Isso é um elemento que a se levar em conta quando formos analisar como um japonês leria o chinês. Outra coisa importante, chinês e japonês não possuem gênero. São idiomas em que não precisamos especificar nada, o que é ótimo para quem quer aprender, né? Vocabulário e orações. Posto que, agora eu vou falar de como é para um japonês quando ele está lendo chinês na prática. Imagine que é um japonês que tem zero conhecimento de chinês e vai encontrar a seguinte oração. Mientian yao chue xiao. Em japonês é Ashita gakkou e iku. Amanhã irei à escola. Compare a oração em japonês com a oração em chinês. Notou algo familiar? Primeiramente, quero deixar claro que um japonês reconheceria todos os hanzi que estão presentes nessa oração. Todos eles estão presentes em japonês. No entanto, vamos analisar e ver o que ele entenderia. Uma das leituras deste caractere é mei em japonês. É o kanji utilizado para luz e clarão. A palavra amanhã em japonês existe com este mesmo caractere. No entanto, se adiciona o kanji de dia ao lado. Temos ashita, que significa amanhã. Em chinês, amanhã é mintian. Não acredito que alguém chegaria à conclusão que Mingtian significaria amanhã em chinês. Principalmente porque Ten significa céus em japonês e não é utilizado desta forma. Pelo menos não de forma isolada. Logo, um japonês por esta palavra apenas não saberia o que significa amanhã. Mas o contexto é muito importante, por isso devemos ver o todo antes de afirmar qualquer coisa. Sintaticamente falando, ambos exercem função de adjunto adverbial. Mas em chinês nós não virgulamos o adjunto, como se faz em japonês. Em japonês, este é um kanji que é utilizado para o verbo precisar, iru, ou para o adjetivo precisar, como hitsuyo. Em chinês, ele é lido como yao, e também significa precisar, dependendo do contexto, mas neste caso, ele indica futuro, funcionando como verbo auxiliar. O japonês não saberia que yao funcionaria como verbo auxiliar e ficaria só com a ideia de precisar mesmo, porque também pode significar isso em chinês. Sintaticamente, não tem equivalente em japonês para este verbo. Em português, ele funcionaria como uma conjugação do verbo ir. Ir, irei. Então eu classificarei ele como um verbo mesmo. Claro, isso vai fazer mais sentido quando vermos o próximo caractere em chinês. O próximo caractere da nossa frase em chinês é chu. Esse é o verbo ir em chinês. Em japonês, o verbo saru existe e possui significado parecido com o mesmo caractere, mas em japonês significa sair ou estar distante de algo. Em japonês, o verbo mais comum para isso é o iku, como pode ver abaixo, não saru. Mas daria para um japonês identificar o sentido, principalmente por conta da palavra que já vamos ver. Então aqui temos este bloco como irei em chinês. Yaochi. Agora vamos para a última palavra da nossa frase em chinês, e acredito que seja a mais importante. Xuexiao. Estes caracteres significam escola em ambos chinês e japonês. Esta palavra é exatamente a mesma em japonês. Lemos como gakkou. Digo que ela é mais importante porque ela adiciona um contexto que é compreendido tanto em japonês quanto em chinês. Em japonês nós temos a partícula e para indicar direção. Pode perceber que eu não estou comentando sobre as partículas porque isso levaria muito tempo e o foco não é a gramática japonesa. Em português, o verbo ir é transitivo indireto. Não temos equivalente a isso em nenhuma das línguas. Temos então todo o resto classificado como complemento verbal na sintaxe. Agora vamos analisar o todo. Caso tenha alguma dúvida, basta pausar o vídeo e se guiar pela legenda ao lado. O que nós temos certeza que o japonês entenderia nessa frase é chu xue xiao. Ele entenderia algo como sair da escola. O yao aqui eu iria confundir. Ele iria achar que é precisar. Ficaria algo como precisar sair da escola. O mintian, nós já vimos que ele não iria saber. Então nós ficaríamos com algo tipo blá, preciso sair da escola. O sujeito está implícito por contexto tanto em japonês quanto em chinês. Em português nós classificamos como oculto,
já que a descendência do verbo entrega quem é o sujeito. Pode ver que o significado não é lá o mesmo em chinês e japonês, né? Nesta última análise que fizemos, deve ter reparado que o que mais coincidiu em ambos idiomas foi o substantivo escola. E é aqui onde nós vamos encontrar a maioria das semelhanças entre japonês e chinês. Eu havia mencionado antes que muito do vocabulário do chinês médio entrou no japonês. Bom, em porcentagem é aproximadamente 49%, o que é quase metade do vocabulário inteiro do japonês sendo composto por palavras de origem chinesa. No entanto, a maior semelhança será nos substantivos. Quanto mais substantivos em chinês, isto é, quanto mais formal e mais utilizar palavras de uma área específica, mais fácil para um japonês identificar e decifrar o que está escrito. Vou dar um exemplo com a frase com um número maior de substantivos. 我报告那项研究的结果。その研究結果を報告する。Eu reporto os resultados dessa pesquisa. Não irei fazer uma análise minuciosa para não tomar muito tempo. Apenas observe o número de palavras semelhantes em chinês e japonês. Veja que por ser um texto mais formal, a chance de um japonês entender o que está escrito aumentou bastante. Temos 报告 como semelhante de hokoku. É o equivalente do verbo reportar. Está em chinês simplificado, mas nada que o japonês não conseguisse reconhecer. Temos yanju como semelhante de kenkyu, que significa pesquisa. Temos também jiekuo como semelhante de kekka, que significa resultado. Wo significa eu em chinês e existe em japonês. Nós lemos como ware. No entanto, em japonês é muito arcaico utilizar isso hoje em dia. É como usar um vós aqui no Brasil. O ponto mais importante é que um japonês saberia que é o pronome pessoal eu neste caso. Quero sua atenção para este hanzi aqui. Ele existe em japonês e até funciona de forma similar aqui. Ele aparece em contextos mais formais e é muito comum ver conectado desta forma. Ele liga lianju a jiekuo, ficando algo como resultado de pesquisa. O japonês conseguiria decifrar esta parte sem dúvidas. Um exemplo similar a isso seria Rekishiteki Kenzoubutsu, que significa construção histórica, como exemplo as ruínas de algum lugar. Pode ver o da, que se pronuncia teki em japonês, sendo ligado diretamente ao substantivo, funcionando como um bloco, assim como em chinês. Aqui temos o substantivo história e o substantivo construção. Veja que eles estão ligados pelo teki. Acho que já deu para perceber o quanto os substantivos permitem um maior entendimento entre ambos idiomas. Por último, eu gostaria de falar de uma experiência minha que eu tive. Eu estava navegando pelo YouTube até que me deparei com este vídeo. Eu quero que você note esta parte do título. Eu, com apenas o meu conhecimento intermediário de japonês, pude entender tudo o que está escrito. Por curiosidade, o título do vídeo está em chinês tradicional e é este, que se traduziria para algo como Coro Nacional dos Estudantes, neste caso, estudantes de Taiwan. É um coro que os estudantes do país inteiro se comprometem a cantar juntos. Em japonês eu leria como Zenkoku Kouchu Sei Daigasho. Como pode ver, pude ler tudo isso sem saber chinês. A única diferença aqui seria esse hanzi, que em japonês ele é escrito de outra forma. Meu último exemplo para finalizar o vídeo vai ser o nome da China. Em chinês simplificado é escrito dessa forma. No tradicional desta forma, e em japonês desta. Pode ver que são praticamente iguais, com apenas algumas mudanças de caractere para caractere e, claro, a fonologia é completamente diferente. O japonês tem suas próprias adaptações para o kanji, como já vimos. Como extra, gostaria de adicionar uma expressão e uma palavra que vem do cantonês. A escrita é exatamente a mesma no japonês. Moumantai em japonês e Moumantai em cantonês, que significa sem problemas. Temos também a palavra chahan em japonês e chaofan em cantonês, que como pode ver é um tipo de comida. Encerro. Para finalizar, concluímos que um japonês consegue ler chinês em certa medida, mas depende bastante do contexto. Sabemos que quanto mais formal e maior o número de substantivos, maior a chance de um japonês conseguir ler chinês, graças ao grande número de palavras que advém do chinês médio. Sabemos também que um japonês não vai conseguir ler o que está escrito em chinês, pelo menos não com a pronúncia em chinês, por serem línguas completamente diferentes. Também vimos que alguns caracteres irão variar entre chinês e japonês, valendo tanto para o tradicional quanto para o simplificado. Por fim, eu gostaria de me desculpar com os falantes de chinês pela minha pronúncia. Como mencionei, chinês não é o meu forte e se eu estudei 2 meses de chinês foi muito, então, por favor, leve minha pronúncia como algo que um principiante faria. Posto que, a você que assistiu o vídeo até aqui, eu não tenho palavras para agradecer pela sua presença. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like e comentar no campo de comentários logo abaixo. Sou um criador de conteúdo novo e estou me adaptando com a plataforma. Bom, no mais é isso. Obrigado e até a próxima.